Bem, agora comecei a fazer a gravação, então boa noite a todos, agora oficialmente, né, pessoal. Agora a gente está numa sala nova. A vantagem, uma das vantagens dessa sala aqui, que ela tem mais, é mais, tem mais, ela tem mais recursos do que o Google Meet para de organização, mas pelo que a gente tem testado ali naquelas palestras do Connect, ela tem se comportado bem com o celular, então eu optei, vou optar agora para fazer por aqui, principalmente para que aconteçam conversas, eu explico alguma coisa e vocês me digam se entendeu, o que eu posso falar ou não pode, porque pelo YouTube eu acho que meio complicado, ou é meio difícil fazer a comunicação às vezes, falando, né? Então acho que aqui fica mais, tentando conversar, eu acho que fica mais fácil. Então eu vou tentar fazer por aqui, por essa sala, mas a outra vantagem de fazer por aqui é que além de, enquanto eu estou fazendo aqui com vocês, eu consigo também fazer pelo YouTube. Então no link do YouTube, quem está acontecendo, eu estou conseguindo transmitir ao mesmo tempo que acontece aqui, só tem um delay de uns 20 segundos, mas então quem não conseguir assistir por aqui pode assistir via YouTube. Ah, bem, a gente passou esses dias aí sem aulas efetivas, né? Porém, a gente teve bastante trabalho, bastante organização aqui e várias das decisões eu fui já trazendo para vocês durante a semana, mas várias outras ainda estão para acontecer, principalmente com o que se refere a quando o semestre vai terminar. Isso envolve algumas questões no sentido de que para o semestre terminar, todas as matérias de todos os cursos, sejam elas o técnico, da engenharia, assim como o segundo grau, bem, enfim, todas elas precisam terminar. E o que está acontecendo aqui, algumas estão mais avançadas, outras menos avançadas, então aí o que está acontecendo nesse momento é um levantamento dessas informações, e aí com isso, a partir disso que é possível, então, ter uma decisão de quando que vai ser terminado o semestre, mas a princípio a ideia geral que eles têm passado até o nosso momento é que esse mês de agosto e setembro sejam finalizados os conteúdos das matérias, e aí em outubro, dependendo das situações, aconteçam as recuperações, e o próximo semestre inicie em novembro. Inicie em novembro e termine em, se eu não me engano, abril do ano que vem. Essa a ideia, é o, a primeira ideia geral que surgiu, a primeira proposta, né? Que se tudo correr conforme o pessoal tem planejado e discutido, é o primeiro, foi o primeiro passo a tentar conseguir as regularizações, né, das datas. Contudo, para nós ainda, independente disso, nós vamos continuar esse ano ainda de forma não presencial, por vias virtuais, né? Então, mesmo se finalizar o semestre vai iniciar o outro, as aulas esse ano ainda vão ser todas virtuais,
devido a essas questões da pandemia e várias outras questões que vêm surgindo aí, né? Então, esse ano ainda a gente não vai se ver pessoalmente, né? Tá, somente a partir do ano que vem, se tudo ocorrer, mas até ano que vem tem muita coisa ainda que pode acontecer. Então, no caso de vocês, eu vou abrir aqui um minutinho. Como saíram algumas decisões, como é que eu estou planejando a nossa, a nossa matéria aqui? Ah, o, na, na última aula, a nosso último encontro foi dia 24 de junho, onde eu comecei a falar de um conteúdo, né, que são os divisores de tensão e corrente. Hoje, bem, hoje, agora nós vamos tentar finalizar esse conteúdo, né? Então, hoje, que é 12 de agosto, dia 19 e dia 26, nós vamos trabalhar esse conteúdo, seja o, hoje eu vou finalizar, passar algumas resoluções. Na semana que vem eu vou fazer a gente vou resolver alguns exercícios. Dia 26 eu vou deixar um tempo para vocês resolverem, para a gente discutir dúvidas, né? E nós vamos fazer avaliação sobre esse tema que eu coloquei hoje, além das leis de Kirchhoff, no dia 2 de setembro. Nós vamos fazer a avaliação desse tema. Aí, depois disso, a gente torna. Depois nós vamos fazer o, eu vou deixar ainda 2 semanas para a gente discutir o tema 2, que seria a parte de eletrodinâmica. E no dia 23 nós vamos fazer uma prova sobre esse tema que a gente viu da parte de eletrodinâmica, tá? Então, mais ou menos assim que vai ocorrer a nossa matéria até final de setembro. A princípio, a ideia em geral é essa. Então, nós vamos fazer aulas com. Bem, agora a gente. Deixa eu ver se está aparecendo. Agora a gente está no momento de finalizar o nosso conteúdo, né? Então, a gente vai ter avaliações e tempo de resolver resolução de exercícios, tá? Ah, acredito que nas próximas matérias, né, nessa matéria não pretendia fazer as avaliações de maneira online, mas conforme foram surgindo essas decisões, naturalmente vou ter que fazer as avaliações online. Então, com isso, nós vamos ter avaliação no dia 2 de setembro e no dia 23 de setembro de maneira online dos conteúdos que a gente que a gente passou até o momento. Dia 2 de setembro seriam seriam conteúdos referentes às leis de Kirchhoff, a parte dos divisores de tensão e corrente, que é o conteúdo de agora. Dia 23 de setembro são os conteúdos da eletrodinâmica, uh, eletrodinâmica. Vocês estão conseguindo me ouvir bem?
Como é que tá o áudio aí? Estão conseguindo me ouvir? Tá saindo áudio legal? É, ah, tem uns cachorros aqui em casa que estão cachorros dos vizinhos que agora resolvem falar. A vantagem dessa sala aqui, desse local, é que caso vocês queiram, vocês podem usar o microfone, tá? Ele tem bastante fácil de conectar o microfone, então sinta-se à vontade também para usar o microfone, caso vocês achem melhor, tá? Quanto à parte de conexão, eu não consigo, bem, do áudio ali, ou se é problemas de conexão, aí tanto a qualidade da internet como do servidor tem esses problemas. Então eu vou tentar falar de maneira mais calma, assim, aí pausadamente para tentar evitar problemas com relação a isso. É, de maneira bem resumida, o, aqui, de maneira bem resumida, todas as matérias elas vão sair um cronograma inicial. Então, elas têm as matérias, a princípio, elas têm até final de setembro para finalizar. E então é um planejamento inicial, tá? Depende de vários outros fatores, mas a princípio nós vamos finalizar a nossa matéria é, em agosto e setembro. Agora em agosto nós vamos ter mais 3 encontros onde nós vamos falar sobre o tema que eu vou mencionar hoje. E dia 2 de setembro nós vamos fazer uma avaliação de maneira online, tá? Sobre o conteúdo de, eu vou mencionar hoje, além do, do conteúdo das leis de Kirchhoff, que era o conteúdo passado. Depois, em setembro, nós vamos ter 2 aulas onde nós vamos fazer alguns exercícios da parte de eletrodinâmica, que foi o conteúdo. E dia 23 de setembro nós vamos então fazer a prova desse conteúdo. O- nesse meio tempo, nesses dias eu vou deixar tempo para a gente resolver exercícios online, eu vou deixar tempo para a gente ir resolvendo exercícios durante a aula, enfim. A ideia vai ser mais ou menos essa, tá? Além disso, ainda depende de algumas coisas que ainda tá para ser decididas, mas o resumo do andamento da matéria vai ser mais ou menos essa. Se, se alguém estiver assistindo aqui pelo YouTube, deixa o nome só para eu saber que tá. Deixa um nome ali no chat do YouTube para saber se quem esteve presentes pelo YouTube.
Mas todos, e também se alguém não conseguiu, as avaliações elas vão ser de assinalar, infelizmente, maneira, ah, então, as listas de exercícios, daí com isso, as listas de exercício elas vão servir para parte de aprender a resolver, mas a prova em si, ela vai ser de assinalar. Antes da gente fazer a prova em si, da gente fazer a prova em si, eu vou ver um dia para a gente fazer alguns exercícios online para vocês verem como que funciona o sistema do SIGA. Às vezes vão ser feitos pelo sistema do SIGA, onde tem que assinalar as respostas. Não tem muito escapatória sobre isso. Aí com isso as listas de exercícios elas servem para fazer, para treinar, e daí a prova a gente consegue ver quem conseguiu, ah, bem, quem conseguiu aprender ou não aquele conteúdo. Mais alguma pergunta? Se quiserem falar, fique à vontade, pessoal. Não eu, a parte da prova, eu vou, eu- quando chegar mais próximo, eu vou explicar com mais calma, tá? Não preciso se preocupar agora, mas a princípio vão ser mais ou menos os. Depois eu vou falar com mais calma como é que se preenche ali, mas eu vou fazer a princípio eu vou deixar o tempo de. Geralmente eu deixo o tempo de 4 horas para ser feita. Você pode fazer em qualquer horário, então não precisa ser feito somente no horário da aula. Você pode fazer no horário da aula, mas você pode fazer fim de semana, pode fazer madrugada, pode fazer durante o dia. Só que a questão é que a partir do momento que tu inicia a prova, tu tem que terminar ela num período que eu vou determinar ali como 4 horas. Tem 4 horas para fazer a prova. E dependendo da situação ainda, no caso de vocês, dá para colocar uma opção de poder fazer duas tentativas de prova, onde a nota final vai ser a nota mais alta. Então, tu fez a primeira prova, eu fiz ela, eu acho que eu não fui bem, vou tentar fazer outra prova. Então, existe a opção de o sistema permite que você faça mais uma vez a prova. A diferença é que vão ser provas diferentes, tá? Mas é possível fazer dessa forma. Mas isso eu vou mais próximo da data, eu vou elaborar algumas coisinhas para a gente testar, para vocês fazerem, testar a ferramenta do Siga e por aí vai, tá? Hoje, hoje eu estava tô ainda elaborando relatórios e vendo as outras coisas, mas isso eu vou ver no decorrer da semana que vem ou na outra, eu já menciono isso com mais detalhes para vocês. Mais algum, mais alguma questão, pessoal? O legal da gente fazer por aqui é que eu posso fazer várias, é, várias questões, né? Então, por exemplo, quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou fazer uma enquete. Vou perguntar para vocês quem conseguiu
assistiu alguma das aulas passadas anteriormente, responde aí para mim. Quem assistiu, quem conseguiu assistir alguns exercícios da nossa matéria? Professor, eu não assisti não. Semana passada que você está querendo falar, né? Não assisti não. É, o legal é que no, na, na, na tela de vocês provavelmente vai estar aparecendo uma resposta de sim ou não. Então aí se você clicar sim ou não, aí eu consigo. Aqui eu consigo ver os resultados da enquete, tá? Eu não acreditei muito, mas o pessoal o pessoal tá, até vou publicar o resultado aqui. 83% do pessoal assistiu o conteúdo durante as férias. Isso mostra como vocês são aplicados. Que bom. Consegue me ouvir, professor? Sim, pode falar. Ah, deixa eu ver agora como é que apaga. Hum, o Marcos, eu consegui ouvir antes você. Agora, depois não consegui mais. Mas vamos lá. Vamos então nessa. ah, Bem, hoje nós vamos então dar continuidade no, no método das malhas, né? Anteriormente, nessa parte, a gente viu alguns conceitos de divisores de tensão em corrente. Depois, a gente viu essa parte do método das malhas. Na última aula, a gente viu qual que era o conceito geral sobre como se utiliza o método das malhas. Porém, faltou alguma parte de resolução que eu ia deixar para fazer numa outra oportunidade para não pesar toda no mesmo dia. Então, hoje é, eu vou passar de maneira bem geral como é que se obtém o método das malhas, mas hoje nós vamos aprender como que se resolve esse método das malhas a partir do método de Kramer, que é o método de resolução matemática que nós vamos ver os detalhes hoje. No, a gente viu nas outras listas de exercícios várias resoluções com várias configurações de resistores. Aqueles, os métodos de redução de resistência equivalente, eles são bons, eles funcionam, porém você vai conseguir utilizar ele mais facilmente somente quando você tem uma fonte de tensão.
Quando você utiliza duas fontes de tensão, você não consegue utilizar aquele método, e aí existem métodos um pouquinho mais refinados e aplicados. Nós vamos, um deles é o método das malhas, qual vai ajudar a gente a entender como que se faz a análise desse circuito. O, no caso de vocês aqui, tudo que está escrito no bate-papo público eu consigo ver, tá? Então, o nome bate-papo público é esse, porque todos, além de eu conseguir ver, todos os que estão online conseguem ver, tá? No... Então, de maneira sucinta, nós temos esse circuito com. Nós temos um circuito desse aqui, onde nós temos. Podemos ter uma ou mais fontes de tensão, temos resistores e nós vamos tentar resolver esse tipo de circuito. Ah, no caso do método das malhas, existe o método, ele existe, vou somente revisar o que a gente falou na última aula. Existem passos ou um passo a passo para você seguir, ou um sistema para você começar a fazer essa resolução, tá? Qual que é o primeiro passo que precisa ser feito? Nós vamos ver agora circuitos com essa, essa cara, vamos dizer assim, onde nós temos. Aqui não ficou legal. Aqui. Nós vamos ter circuitos com esse jeitão, assim. É, dois, é, dois circuitos, onde a gente vai chamar isso aqui de janela. Então, nós temos duas janelas. É, duas ou mais fontes de tensão com resistores. O que nós queremos descobrir a partir dessa resolução, ou o que essa resolução vai nos permitir, é descobrir quais são os valores das correntes que vão passar por por esse nó e por esse nó central. O primeiro passo para você resolver isso é você definir uma corrente imaginária. Então, conforme o número de janelas. Então, nós temos aqui a, essa janela da esquerda e essa janela da direita, que é um circuito fechado por onde passam as correntes. Então, nós definimos aqui a corrente I1 e a corrente I2, certo? Então, a I1 sempre vai ser do lado esquerdo e a I2 vai ser do lado direito do nosso circuito. O que nós vamos tentar, nós vamos conseguir resolver é o valor da corrente I1 e o valor da corrente I2. Então, aí com isso vem os passos de resolução, certo? Então, primeiro, qual que é o passo 1? O que você vai fazer vai colocar uma corrente no sentido horário nessa malha fechada do lado esquerdo e na malha fechada do lado direito, onde nós temos aqui I1, que é essa corrente, e I2, que é essa corrente. A questão é que ela tem que ser uma corrente no sentido horário, tá?
Bem, a partir do momento que a gente define as correntes, a gente vai definir as polaridades dos resistores. Polaridade significa saber onde fica o negativo e o positivo desse elemento, né? Nesse caso aqui, eu tenho um elemento, uma fonte de tensão, onde ele possui esse símbolo, certo? As fontes de tensão, elas não mudam a polaridade, elas não mudam o lado do positivo e do negativo. Porém, no caso dos resistores, o positivo sempre vai ser. Então, por exemplo, aqui, 21, ela tem esse sentido, certo? Que a gente deu. Ela vem no sentido horário. Então, se ela tem sentido horário, quando ela entra, no local onde ela entra, ela tem um valor positivo, e no local onde ela sai, ela tem um valor negativo. Então, eu defini essa polaridade, positivo e negativo, e faço essa mesma atividade para todos os resistores, né? Então eu tenho aqui o resistor R3, que é o positivo e o negativo. E a mesma coisa eu faço para o R2, onde o I2 eu tenho uma corrente no sentido horário, então se ela ir para aqui, ela vai ter um valor positivo e negativo. Na corrente R2 ela tem aqui um valor positivo e negativo. E no caso da fonte de tensão, ela não muda a polaridade. Hoje eu vou falar essa parte de maneira mais resumida, mas na aula do dia 20, na nossa última aula, foi onde eu fiz isso aqui com maiores detalhes, tá? Então, qualquer coisa, dê uma assistida naquela aula que eu fiz com bastante detalhes todos os passos. Cacete. O único detalhe que vai surgir aqui é que o que vocês vão ter que se atentar bastante é que sempre nessa perna central nós vamos ter uma corrente I1, que nesse caso ela está descendo, e olhar do ponto de vista I2, essa corrente vai estar subindo. Isso que vai acontecer que esse resistor ele vai ter polaridades, e isso vai interferir na nossa análise. O que e como a gente vai perceber no passo 3, onde a gente vai entender como tirar as equações, mas esse é um dos pontos principais a serem verificados toda vez que vocês fazem essa análise, tá? Beleza. O que a gente fez até o momento? Colocou o sentido das correntes e colocou as polaridades onde a gente tem o positivo e o negativo. A partir desse ponto, nós vamos fazer então um método das malhas, que seria aplicar a lei de Kirchhoff da tensão dos circuitos que a gente encontrou. E como é que a gente vai considerar a lei de Kirchhoff da tensão? Quando eu tenho resistores e a minha corrente ela sai de um positivo para um negativo, o meu valor de tensão desse resistor vai ser negativo. Se eu tenho uma corrente que vai do negativo para o positivo, o valor da minha fonte vai ser positivo. E se a minha corrente estiver passando do positivo para o negativo, o valor dessa fonte vai ser negativo. Então, em resumo, todo resistor, a queda de tensão vai ser negativo. E para toda fonte de tensão, eu vou ter que olhar qual é a polaridade da minha fonte de tensão, se ela está entrando no negativo ou no positivo. Então, por exemplo, se a basta olhar o seguinte, a polaridade de saída é positivo, então a ação ela vai ser positiva. A polaridade de saída é negativo, então a minha polaridade
polaridade da equação vai ser negativa. E aí a gente faz a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões. E, por exemplo, o que significa? Nós vamos olhar essa malha, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. E nós vamos, nessa malha, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Na outra aula, eu mencionei o que é isso, tá? Então, qualquer dúvida, na outra aula, assistam os conceitos sobre esses detalhes. Mas, de maneira bem resumida, o que a gente tem aqui? Na corrente 1, a polaridade de saída ela é positiva. Eu tenho um resistor, então eu tenho uma queda de tensão menos Professor, V1. Sim? Posso fazer um comentário? Sim. Bom, professor, é o seguinte, eu estive estudando esse assunto aí, no caso, o sentido das correntes é que determina a polaridade no resistor, certo? Quando Isso. a corrente passa no resistor, se ela é positivo, no caso ali na regra, ela vai ser positiva. No caso, as tensões, ela muda, no caso, é isso? Quando é no caso das tensões? Porque o que a gente está fazendo aqui, elas são convenções, tá? São maneiras de como a gente vai utilizar na equação, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Quando uma corrente passa do positivo para o negativo, a gente dá um valor a gente convém que essa queda de tensão ela é negativa. Quando ela passa do negativo para o positivo, a gente diz que ela é positiva. Tá? Então, isso é uma convenção que é feita. Quando do negativo para o positivo, a gente dá um valor de negativo. Quando ela é do negativo para o positivo, ela é positiva aqui. Tá? É mais isso que a gente está fazendo. Poderia ser feito o contrário também. Então, a gente poderia dar em V1 e V3 o valor positivo e no E1 negativo, mas isso pode ser feito desde que você utilize essa convenção corretamente, tá? Isso é no método de aplicação do exercício. Fisicamente, se a gente for medir num resistor, o valor que vai dar na tensão ali é sempre um valor. Tudo depende da polaridade, tá? Que você vai colocar no medidor. Então, por exemplo, se tu colocar um medidor, o positivo no positivo dele e o negativo no negativo, ele vai dar uma tensão positiva. Se tu inverter eles, ele vai dar uma tensão negativa. Isso, no caso dos medidores, do multímetro, se for uma tensão CC, ele sempre está associado a qual que é o valor, onde que é o positivo e o negativo, tá? Então, por exemplo, se tu colocar o medidor assim, ele vai dar um valor positivo, significa que a corrente ela está indo num sentido. Se tu inverter, no multímetro, tu vai ver que ele vai dar um valor negativo, que significa que ele está indo ao contrário da direção que você está mencionando, tá? Então, o positivo e o negativo, eles são mais para você saber em que direção que ele está seguindo. É mais ou menos nesse sentido, tá? Desde que você saiba que o positivo é para uma direção e o negativo é para outra. Não sei se eu consegui me fazer explicar. Professor, deu para entender aí mais ou menos, né? Porque eu tive estudando esse assunto, no sentido das correntes, né, que determina a polaridade nos resistores, né? Se ela está entrando
positivo, na regra ali ela vai ser positivo, né? E no caso aí, dá mais um pouquinho aí, dá uma analisada para entender melhor o assunto. Isso. Mas isso se chama convenções, tá? É só tu ver. Isso aqui é para resolver. Isso é para resolver esse tipo de equação, tá? Então, qual que é a convenção que se utiliza nesse aqui? Tu pega a polaridade da tensão de saída e considera nessa queda de tensão. Então, por exemplo, a polaridade de saída é negativo, então tu considera que essa queda de tensão é negativa. A polaridade aqui é positiva, então tu dá um valor positivo. Essa é a convenção. Tu pode fazer o contrário também, só que daí, por exemplo, esses dois eles têm que ficar positivo e esse tem que ficar negativo. É mais ou menos assim, né? Quando o nosso saldo da conta está positivo, significa que a gente tem dinheiro, e quando o saldo está negativo, significa que a gente não tem. O positivo e o negativo é a convenção para a gente saber como é que tá, se tá bom ou não tá. Então, se eu falar, meu saldo está positivo, significa que eu tenho dinheiro. Isso. Meu saldo está negativo, significa que não tem dinheiro. É mais ou menos essa convenção. É, Agora, se eu, por exemplo, um dia falar, o meu saldo está positivo e eu não tenho dinheiro, então alguma coisa está errada ali, entendeu? O positivo e o negativo é mais para você estabelecer a convenção do que é, o que não é, o que você tem e o que você não tem. Mais ou menos nesse sentido. Mas, vamos lá. Então, no caso, você faz isso para todas as malhas. Então, por exemplo, aqui você tem mais E1, menos V1 e menos V3. Depois que você retira isso aqui, você só substitui os valores. Esse 2 seria o da fonte de tensão. Aí a tensão no resistor é a resistência dele vezes a corrente 1. A corrente 1 a gente não tem, é o que a gente quer descobrir. E no caso, a queda de tensão no resistor R3 é o valor do resistor, de 4 ohms, multiplicado pela corrente I1, que nesse caso a gente convenciona que é positiva, e menos I2, que ela é negativa. No caso, a gente convencionou que para esse caso aqui, o positivo é o que está é o I1 e o negativo é o I2. Então a gente fez isso para esse lado. Esse exercício ele não tem escapatória, tá? Vocês só vão conseguir entender quando vocês fizerem. E não tem, não tem como fugir disso, tá? Então, depois tentem fazer, se vocês tiverem caderno do lado, vão fazendo, vão olhando, mas não tem como fugir, tá? Tem que só vai entender quando você for fazendo e for tentando utilizar os exercícios. Agora, da mesma maneira que foi feito para a malha 1, vamos fazer aqui para a malha 2. No caso, eu tenho a queda de tensão no resistor R3, a queda de tensão no resistor R2 e a queda de tensão na fonte de tensão E2. Todos eles, a parte de saída é negativa, então a gente convence, todos eles possuem um valor negativo. Obtendo os valores da queda de tensão, basta então, quando eu tenho o resistor, eu tenho R vezes I. Então o valor do resistor R3 é o 4 ohms. Como eu estou resolvendo na malha 2, a malha 2 é a minha corrente I2. Então a minha corrente I2 é positiva, que ela está subindo, e a minha corrente I1 é negativa. Resistor R3, depois eu tenho o resistor R2, que é a resistência vezes a corrente 2 que eu quero descobrir, e o menos a tensão
de 6 volts da fonte 2 menos 6 é igual a zero. Isso significa o quê? Você tem essa malha e você está tirando as equações dela, certo? Então, com isso, essa parte ela tá, é uma das partes mais críticas e é uma das que preciso mais atenção para vocês verificarem todos os passos, tá? Então, refaçam isso, vejam como ele vai retirando, o material tá ali, vocês só vão conseguir entender a partir do momento que vocês fizerem, tá? Mas, o- vamos avançar aqui. É, a gente vem então para o passo 4, que é resolver as equações resultantes, certo? Que significam o quê? Bem, na malha 1, primeiro você foi tirado essa equação, substituiu os valores dos resistores e das fontes. A partir disso, você deixa os valores de I1 e I2 evidentes e faz a somatória. Então, por exemplo, tudo que é fonte de tensão, ela vai passar para o lado direito, e tudo que é I1 você vai fazer o somatório com I1, e tudo que é I2 você faz o somatório com I2. Então, nesse caso aqui, da malha 1, o 2 ele vai passar para o lado direito, tudo que é fonte vai para o outro lado. Nesse caso eu tenho I1, então menos 2 menos 4 dá menos 6, e eu tenho I2 que nesse caso não tinha nenhum resultado. E faço a mesma coisa na malha 2. Pego aquelas equações que eu levantei, substituo os valores das resistências, e aí tudo que é fonte vai para o lado direito, e tudo que é corrente vai para o lado. Tudo que é I1 vai com I1, tudo que é I2 vai para I2. Hum, Naturalmente, como essa é uma parte que ela é um pouquinho, também exige atenção e exige prática, tá? Ah, não tem como fugir. Mas qual que é o resultado disso aqui? Que nós vamos ter duas equações. Essa equação aqui representa a equação da malha 1 e essa equação aqui representa a malha 2. Que é o que a gente vai ver com mais detalhes hoje. Bem, eu tenho essas equações. E agora, eu tenho duas equações, certo? Essa aqui é da malha 1 e essa aqui é da malha 2. A partir do momento que eu tenho duas equações, é, e, e, e além disso, eu tenho duas incógnitas. Lembra que a I1 representa a malha da direita e o I2 representa a malha da esquerda. Então eu tenho duas equações e duas incógnitas. Isso significa que eu posso então resolver essas equações e obter os valores de I1 e I2, que são os valores das correntes dos circuitos, que é o que eu quero resolver. O- com isso, vem a questão. Bem, a partir do momento que eu tenho essas equações, como é que eu obtenho esses valores? Aí existem vários. Existem
Não existe só um método para você resolver essas equações, tá? Existem alguns aqui, alguns eu fui nomeando, mas no nosso caso eu vou mostrar para vocês como resolver essas equações a partir da regra de Cramer, que é um método mais são regras mais claras para se fazer e eu acredito que ele seja mais fácil de resolver se comparado com esses dois outros tipos, tá? Então, a regra de Cramer são regras bem simples de serem resolvidas e que a partir do momento que vocês veem como se resolve, vocês vão conseguir aplicar, eu acredito que de maneira fácil. O, bem, essas equações aqui, eu tenho a corrente I1 e 2. Então, os valores dessas equações, o que vai nos fornecer os valores das correntes I1 e I2. Tu vai ter os valores das correntes. Aí, para eu saber a queda de tensão, basta eu multiplicar a corrente pela resistência, vai me dar queda de tensão, tá? Mas a queda de tensão eu consigo obter num outro, a partir dos resultados ali. O... Eu vou voltar aqui. Deixa eu ver qual que é a parte, né? Cinquenta e quatro. 54. Aqui. Eu tô entrando aqui pelo YouTube, eu tô vendo que eu tenho o Henrique aqui. O Henrique, você não conseguiu acessar pela, pela nossa, pelo chat, pelo link? Deu algum problema no teu caso? Então tá, vamos dar seguimento então. Ó, bem, nós temos então nós queremos resolver essa equação linear. E nós vamos utilizar o método de Cramer. O, outra página parece. O legal da regra de Cramer é uma maneira da gente conseguir obter os valores de um e 2 do nosso sisteminha ali, a partir de determinantes que a gente vai ver aqui, vem a partir de matrizes e multiplicações e divisões dos valores dessas matrizes, que a gente vai entender em seguida o que é isso, tá? Eu vou mostrar para vocês com detalhes como que a gente resolve uma matriz que é 2 por 2, que significa que nós vamos ter duas correntes só. Mas isso pode ser um método que a gente vai ver ali.
ele pode ser aplicado para vários, se for uma matriz maior, você pode utilizar esse método também. O que a gente conseguiu ver naqueles pontos? A gente conseguiu ah, a gente conseguiu obter duas equações. A equação da malha 1 e a equação da malha 2. E aí o que a gente tem nesses casos aqui, ó? A gente tem o I1 que está nesse lado esquerdo, no lado esquerdo que a gente está vendo, onde eu estou apontando, e no lado direito a gente tem I2, certo? Com isso eu consigo utilizar esses termos na forma matricial. Então, por exemplo, ó, o que seria forma matricial? Eu tenho na linha 1 o menos 6 e na linha 2 o 4, que são todos associados ao I1. E nessa coluna 2 eu tenho o 4, que é associado ao I2, e o menos 5, que é associado ao I2. E nesse caso, onde tem os resultados do nosso das nossas malhas, certo? Então, o que eu fiz? Eu coloquei essa equação que a gente fez na forma matricial. A vantagem de utilizar sistemas matriciais é que a gente consegue resolver isso por regras ou métodos bem mais com regras mais simples do que outras maneiras. E o que a gente tem nesse caso aqui? A gente tem no caso de um sistema de duas linhas com duas colunas, a gente tem então a matriz dos coeficientes, certo? Que são os que vêm dos resistores, que são os multiplicados por 1. Então eu tenho o A11. O A11 significa que é o elemento A da linha 1, coluna 1, certo? Linha 1, eu tenho duas linhas, essa é a primeira linha. Coluna 1, primeira coluna. Então, A11, a linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, certo? E os coeficientes B, que são os termos independentes, que é o B1, que significa o da linha 1, e o B2 da coluna 2, certo? Isso é só, bem, é só a gente dando nome aos bois, tá? Eu vou pegar esse. Eu vou abrir aqui para a gente poder trabalhar com eles. E aí agora a gente vai resolver. Deixa eu abrir aqui. Agora nós vamos ir resolvendo por aqui. Bem, a partir do momento que eu tenho essas matrizes dos determinantes, eu tenho a matriz, eu tenho o primeiro passo são obter os valores de três determinantes. O determinante D, o determinante que eu vou chamar de dx,
e o determinante que é o, vamos chamar de dy. Então, nós temos que primeiro resolver três determinantes, certo? O que é o determinante D? Nós vamos pegar as matrizes desses coeficientes e vamos calcular o determinante dele, certo? E o que seria calcular o determinante de uma matriz 2 por 2? Seria eu pegar, eu vou achar aqui, o determinante do D significa então fazer o determinante de todos os elementos, de todos os nossos coeficientes. E quais são nesses casos aqui? São os valores esses que estão primeiro no lado esquerdo. Como é que eu calculo um determinante? Eu multiplico os valores dessa, de maneira nessa linha aqui. Eu multiplico esse vezes esse e menos o valor desse vezes esse, certo? Então, ou seja, qual que é o valor do A11? O A11 é linha 1, coluna 1, que é o caso é o menos 6, multiplicado pelo termo da A22, que nesse caso é o menos 5, certo? Menos o termo A21, que nesse caso é o 4, multiplicado pelo A12, que nesse caso é o 4, certo? Só isso. Com isso, eu faço a multiplicação, 6 vezes 5 é 30, e a multiplicação de sinais, sinais iguais é positivo, certo? Com isso, menos o valor de 4 vezes 4, que é 16. Com isso, 30 menos 16 é igual a 14. Ou seja, o valor do meu determinante D é igual a 14. É o primeiro passo para a gente resolver. Deixa eu ver aqui. Conseguiram pegar a ideia dessa multiplicação dos coeficientes? A questão toda ali é pegar os coeficientes, fazer as multiplicações e, e literalmente é tudo substituição de fórmulas, tá? É, então, tanto essa como todas as aulas, eu vou disponibilizar para vocês a gravação. Eu só não sei ainda quanto tempo ainda demora, mas eu vou disponibilizar tanto no YouTube como lá na pasta do Google Drive, tá? Isso eu vou fazer sem problema nenhum, tá?
De que parte vocês se referem? Que vocês não conseguiu? O áudio de vocês está. Como é que tá o áudio chegando para vocês aí? O que que vocês não conseguiram ouvir direito? Mas a ideia é bem simples, né? Tem três determinantes para vocês resolverem. E o determinante D, que aí você faz a aplicação dessas fórmulas, e os outros dois determinantes que a gente vai ver agora em seguida. A questão é só saber quais são esses termos que a gente vai visualizar, né? E, e é o que eu menciono para vocês. Vocês não tem escapatória. Vocês têm que fazer, tentem fazer o legal, tentem fazer, assistam os vídeos, vejam de onde saem os números. Vocês só vão conseguir entender a partir do momento que vocês visualizam o vídeo, tá? Mas, vamos lá. É, Bem, a gente resolveu o determinante D, certo? Agora nós vamos para o determinante dx. Ah, aqui. O que é o determinante dx? Ele é igual a obter o determinante do. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar eu substituo os termos B1 aqui e o B2 nesse caso aqui e mantenho os termos da coluna 2, certo? Com isso, a minha matriz ela vai ficar da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui. O B1 é esse número, é esse. O B2 é esse cara. E o A12 e o A22 eu repito. Com isso, eu posso então calcular o determinante desse cara. Ah, deixa eu resolver esse exercício aí eu tiro a tua dúvida ali, tá, Antônio? Com isso, a gente pode então resolver esse determinante, que no caso é o menos 2. Eu multiplico B1 vezes é, esses dois termos, é o menos 2 vezes o menos 5, menos a multiplicação do 6, vezes o 4. Com isso, 2 vezes 5 é 10. Multiplicação de sinais iguais é positivo. Menos 6 vezes 4, 24. Com isso, 24 menos 10 dá 14.
onde o sinal é negativo, porque o valor 20, você diminui e conserva o sinal do maior em modo. No caso é o 24, certo? E o terceiro e último determinante que a gente vai resolver é o determinante dy, que nesse caso é igual a... eu vou manter eu vou colocar os termos de b no meu lado direito, certo? Então, isso significa essa aqui é a minha matriz original. Então, esse A1 e A21 eu vou repetir. E eu vou colocar o menos 2 e o 6 nesse carinha aqui. E com isso, a matriz que eu tenho que resolver é essa aqui. Eu mantenho esses dois primeiros das duas colunas e repito os termos independentes. E com isso eu consigo então, eu vou então à resolução do determinante dele, onde eu multiplico esses dois. Então é o menos 6 vezes o 6 menos a multiplicação do 4, vou colocar em parênteses, do 4 pelo menos 2. Com isso, 6 vezes 6 é 36. Multiplicação de sinais diferentes é negativo. Menos o 4 vezes 2 é 8. Multiplicação de sinais diferentes dá negativo. Com isso, eu vou repetir aqui o menos 36. Multiplicação de sinais iguais dá positivo, mais 8. Com isso, 36 menos 8 vai dar 28, onde o sinal do maior em modo diminui e conserva o sinal do maior em modo. Com isso, agora a gente tem os três determinantes do nosso circuito, que é o D, que é o dx, oh, cacete, dx, que é o menos 14, e o dy, que é igual a menos 28. Resolvi esses três determinantes. Agora, o próximo passo é a gente conseguir resolver ou calcular os valores das nossas incógnitas, certo? O que a gente estava tentando calcular é o I1, certo? E como é que a gente vai calcular I1? A gente divide o determinante dx pelo determinante d. E como que a gente calcula o I2? A gente divide o determinante dy pelo determinante d, que a gente calculou anteriormente. Nesse caso, o determinante dx foi igual a menos 14 e o determinante d foi igual a 14.
Menos 14 dividido por 14 é igual a menos 1. E o nosso o dy, que seria igual ao menos 28 dividido pelo 14, que vai dar menos 2. Ou seja, nesse caso, o I1 é igual a menos 1 e o I2 é igual a menos 2 amperes. Que é isso que a gente resolveu no nosso caso. A Rafael está perguntando sobre o aqui o então vamos aqui. Menos 36 é do 6 vezes 6 e o sinal, quando tem multiplicação de sinais diferentes, é negativo. Esse menos é da fórmula. E aí eu tenho o 4 vezes 2, vai dar 8. E os sinais, e o sinal dele, eu tenho multiplicação de sinais diferentes, está negativo. E aqui o que eu tenho? Eu tenho o menos desse 8 aqui e esse menos da fórmula. Então, quando eu tenho, nesse caso, multiplicação de sinais, se eles forem iguais, esse sinal ele vai se tornar positivo, certo? Então, por isso que esse 8 ele era negativo, mas como ele tem ele tinha esse outro sinal aqui, sinais iguais, ele vira positivo. E aí menos 36 mais 8 vai dar menos 28. Então essa aqui é a única questão que precisa ter cuidado, que se refere ao jogo de sinais. E aí não tem escapatória. Testar, ver o máximo. Testar, ver de onde saiu as formas também. Ó, professor, essas diversas maneiras aí que você está fazendo para se resolver, no caso aí para resolver essas questões aí, lei de Kirchhoff, aí no caso é para escolhendo dessas maneiras aí, tem algumas que é mais para simplificar na hora de fazer uma prova, coisa parecida, né? Então, deixa eu voltar aqui. Ah, deixa eu ver qual que é. É 40. O que que sai do método das malhas? Você analisa os resistores e vai sair um conjunto de equações. E é essa que eu estou mostrando aqui, certo? Agora, como é que eu resolvo esse conjunto de equações? Existem métodos. Quais métodos que existem? Aqui eu estou mostrando os três que são os três, três possíveis maneiras, né? Eu, no caso de vocês, eu recomendo utilizar essa regra de Cramer, que foi o que eu mostrei aqui, que é basicamente uma regrinha. Você tem que pegar os determinantes, multiplicar eles em x e e considerar os finais. Esses outros dois, dá para utilizar? Dá.
Tanto que eu coloquei no material esse método de substituição. Só que aí, esses casos aqui, você, por exemplo, nesse primeiro, você vai ter que utilizar bastante fração. Então, se você tem dificuldades com mexer com fração, bem, eu não quis mostrar esse aqui, principalmente porque você vai ter que lidar bastante com fração. E esse eliminação, ele também, o escalonamento, você tem que fazer umas multiplicações ali, você tem que fazer umas considerações que você vai ter que pensar bastante, sabe? Então, dá para utilizar? Dá, mas eu estou recomendando para vocês essa regra de Kramer, porque basta vocês conseguirem saber resolver aqueles três determinantes ali e pronto, ele é mais rápido, sabe? Mas se você quiser utilizar os outros, fique à vontade ali. Não vejo problema nenhum. Ah, o, tu fez a pergunta ali sobre as fontes de tensão, a gente vai ver, a gente vai ver em seguida a resposta, tá? Deixa eu ver aqui. É, a 50. Tudo que eu estou comentando com vocês aqui, eu coloquei no material, tá? Então, por exemplo, aqui é a equação, como que ela se escreve na maneira matricial. Aí, bem, foi o que eu estava comentando, qual que é o conceito geral, o que que é o A, o que que é o B. E daí entra o que eu estava comentando sobre a resolução do cálculo de determinantes. Então, qual que é o primeiro determinante que vocês vão ter que calcular? É o determinante D, que são os dos coeficientes. Aí, como é que eu calculo o determinante de matriz 2 por 2? Basta aplicar essa fórmula dos coeficientes. E aqui tem os, uh, os números que eu estava comentando anteriormente. Depois aqui o resultado. O único detalhe é que se ele for igual a zero, significa que não dá para utilizar a regra de Kramer. Mas nos exercícios que a gente vai resolver, se der zero, todos eles dá para resolver, tá? Então, se der zero, significa que alguma coisa foi feita errada nos passos anteriores. Aí depois vem os outros passos, são resolver os determinantes dx e o dy. Aqui tem no material, tem o que eu acabei de fazer com vocês do dx. Além disso, tem o do dy. E o que nos importa, que é
Bem, por que que eu calculo essas determinantes? É para a gente obter o valor de I1, que eu divido o determinante dx pelo d, e o I2, que eu divido o dy pelo d, certo? Com isso, nós vamos chegar nos valores, que no caso do I1 vai dar menos 1 e no I2 deu menos 2, certo? Então agora a gente teve os valores numéricos dele. Então, certo? E o que a gente precisa. Beleza, esse deu um número, mas a gente precisa dar um sentido físico para esse treco aí. É, no material eu mencionei sobre os dois métodos. Ah, só deixar eu ver aqui. Quarenta e. O que a gente precisa fazer agora é dar um sentido físico para ele, certo? Eu tenho o I1, que deu menos 1 ampere, e o I2, que deu menos 2 amperes, que foi o resultado que deu. Aí vem a questão das convenções, que a gente mencionou antes sobre convenções, certo? Então, nós definimos que o valor positivo seria o sentido horário, certo? Da corrente I1. Então, como esse valor deu negativo, significa que ele está ao contrário do que a gente adotou como positivo. Ou seja, o sentido real dessa corrente era no sentido anti-horário, ok? Para a corrente I1. Na nossa resolução, nós dissemos que o sentido positivo era no sentido horário. Nós resolvemos e a equação nos mostrou um valor negativo. E o que que significa? Que ele foi, que o sentido real dele é o contrário do que a gente definiu como positivo. Então, ou seja, o valor da corrente I1, ela, ela tem esse sentido como positivo de cima para baixo, com um valor de 1 ampere. Assim como a corrente I2, ela tem o sentido de anti-horário, com o valor de 2 amperes. Nesse ramo eu tenho o valor de 2 amperes e nesse ramo eu tenho um valor de 1 ampere. Um dos motivos que isso acontece é porque eu tenho aqui uma fonte de 2 volts e uma fonte de 6 volts. Ou seja, a fonte de 6 volts, a maior, como eu tenho uma maior fonte de tensão, essa fonte de tensão ela vai prevalecer em relação a esta aqui, certo? Então esse é um dos motivos que vai fazer essa corrente ter esse sentido. Contudo, eu tenho a corrente nesse ramo aqui, que é o valor de 2 amperes, nesse ramo que é 1 ampere, só que eu tenho esse terceiro ramo aqui. E que valor que é. Qual é o valor desse cara? Que é o que a gente. Basta a gente. Bem, quando a gente estava resolvendo aqueles exercícios no início, nós fizemos sempre que nós definimos um valor como positivo e um valor como negativo. Ou seja, se a gente definir o valor
de I1 como positivo e fizer I1 menos I2, então se eu tenho menos 1 menos o menos 2, vai dar 1 ampere. Ou seja, a minha corrente, ela tem, o valor dela é de 1 ampere, que está passando pelo resistor R3, e o sentido real, o sentido físico, ela é de cima para baixo, e é o meu valor. Bom, vamos dizer assim, se fosse uma água, por exemplo, fluxo de água, ela viria de cima para baixo, certo? Isso significa o que ela está seguindo nesse sentido. Esse é que é o único detalhe que precisa ser verificado sobre os valores que vocês obtiverem desses resultados, tá? Porque é positivo, ele está seguindo nesse sentido, o negativo no sentido contrário. Ah, e no caso do... Sim, pode falar. Professor, nesse sentido, esse ramo aí, né, que está indicando aí a entrada da corrente no resistor, nesse caso aí, entrou positivo, isso é negativo, correto? Sim. Aí no caso ali, na hora de fazer a equação, no caso ali ficava positivo, né? Então, daí no caso ele é negativo, né? Negativo? Porque a gente está... Deixa eu colocar aqui. Ah, Essa entendi. slide. Entendi. É como o ramo do lado esquerdo, né, da primeira malha e o ramo do lado direito na segunda malha. No caso, o sentido das correntes é sentido horário e a corrente ainda entrou no caso de cima para baixo. Aí, no caso, é conta negativa, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos esse sentido, né? É isso aí, mais ou menos, que você está comentando. É o sentido das convenções que foram utilizadas, tá? É só mais ou menos prestar atenção nisso ali que tu vai entender mais ou menos como é que funciona. Hum. Ah, era pra ter feito isso. Ah, é... Não, eu que queria fazer outra coisa. Mas, então, pessoal, conseguiram pegar a ideia? O que eu estava mostrando ali é um método, tá? Então, o que vocês vão fazer? A partir do vídeo, vocês veem, façam, refaçam os exercícios ali, refaçam todos os passos, tentem ver da onde saíram os valores, e vocês só vão conseguir entender a partir do momento que vocês fizerem, tá? Então, não tem muito escapatória. Como, como isso depende de ah, como isso depende de bastante treino, semana que vem eu vou disponibilizar o tempo. Eu vou mostrar alguns exercícios para vocês. E na outra semana eu vou deixar o tempo livre para vocês tirarem dúvidas sobre esses exercícios. E assim que esse vídeo estiver disponível para mim, eu vou disponibilizar a gravação para vocês. Mas eu acredito que no YouTube ele já vai estar disponível, tá? Mas eu vou ver ainda por ver se ele falha, se ele não falha. Mas
Amanhã ou sexta no máximo, eu acredito que amanhã ou sexta no máximo os vídeos eles já vão estar disponíveis para vocês, tá? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, alguma colocação? Além disso, ainda, se vocês quiserem resolver os exercícios e me perguntando, fiquem à vontade, tá? Durante hoje ainda. Pode falar, Antônio. Professor, essa aula vai ficar salva aí, né? Para assistir depois. Ela vai ficar salva, eu só ainda não sei, que eu ainda não. É a primeira vez que eu estou gravando nesse sistema do RNP e eu não sei, às vezes, não sei quanto tempo demora, tá? Mas assim que tiver disponível, eu passo para vocês. Mas eu acredito que no YouTube também terminando aqui, ela já fica disponível, tá? Então eu só não sei exatamente quando, mas eu vou, mas eu vou disponibilizar para vocês sim, sem problema nenhum. E até hoje, bem, se vocês quiserem ir treinando, fazer exercícios, aí pode me perguntar hoje também, sem problema. Os exercícios são da lista. Tem que entrar no Siga lá e ver o tópico dessa aula, mas o nome dele é Leite Kirchhoff de Duas Malhas. Eu não lembro qual que é quantas listas já tem. Então, eu não entendi. ah, Pode explicar melhor essa tua pergunta, que não ficou clara para mim? Bom, professor, é que assim, em um circuito elétrico, né, onde tem duas fontes, em caso de alimentação, para saber qual o gerador. No caso, nessa situação, é o de maior valor, não é isso? Então, nos dois casos eles são. é, e essa pergunta, dependendo do que você for trabalhar, isso pode ter um sentido, ter um significado, e se tu for trabalhar com outra coisa, tem outro significado, tá? Mas, em geral, como é que funciona? Quando uma corrente. Deixa eu usar o slide. Em geral, quando uma corrente está saindo dessa fonte de tensão, significa que ele é um gerador, tá? Ele está gerando potência para o circuito. Quando a corrente ela está entrando, ela está consumindo potência. Dependendo da situação, essa é uma maneira. O, Principalmente para máquinas elétricas, tá? Quando fontes de tensão, vamos dizer que nós vamos falar de pilhas, por exemplo. Quando for pilhas, aí já isso para esse caso não vai fazer diferença nenhuma. As pilhas elas vão ser consumidas, tu vai consumir a potência ou a energia da pilha,
A única diferença é que nesse caso a corrente vai estar saindo e outro caso ela vai estar entrando. Então, por exemplo, para pilhas, esse é o sentido da corrente, gerador. Quando está falando em gerador, ele está gerando a potência do circuito, sabe? E aí, para máquinas elétricas, isso tem um sentido. Agora, para pilhas, já não. Ou pilhas, vamos dizer assim, já é uma. A ideia é outra, tá? Então, tudo depende do. Por exemplo, pilhas ou fontes. De qualquer maneira, o fluxo de potência. Depende se a potência ela vai estar entrando, vai estar saindo da tua fonte de tensão, do teu circuito, do teu gerador e por aí vai. Mas a ideia geral é que fonte de energia é o que está, a energia ela está saindo dele. Então, por exemplo, nesse caso a corrente está saindo e nesse caso a corrente ela está entrando, então ela está consumindo potência. É mais ou menos nisso que você, nesse sentido que você olha. Não sei se eu consegui me fazer explicar. Conseguiste entender? Sim, professor, deu para dar uma clareada assim. Nesse caso, quando o sentido quando a corrente sai, né, da fonte, ela ganha potencial, né? Ganha força. A partir do momento que passa no resistor, ela tem uma perda de corrente, né? Não, perda Correto? de tensão. Perda de tensão, que diga, né? Desculpa, perda de tensão. No caso, se a energia, a corrente sai do ponto, da maneira que ele saiu do ponto, a energia vai chegar com do mesmo valor que ela saiu, né? É, é, depende, né? Aqui, por exemplo, todas as correntes que vão estar nesse circuito ou nesses dois elementos, elas vão ser a mesma, certo? Então a corrente ela não vai mudar. A tensão sim, mas a corrente não. Mas aí chegou aqui, daí as correntes elas vão se dividir e vai ocorrer algumas outras questões, né? Então elas vão ser iguais dependendo do tipo de circuito que você está utilizando. Mas o princípio que você estava mencionando é por aí. O único cuidado que você tem que ter que não querer colocar isso no modo das equações ali. Tem que ter um cuidado ali do que é positivo e o que é negativo, tá? Só tenha esse cuidado ali e é isso só com praticando para você conseguir entender. Sim, com certeza, professor. Entendi. Mas só vocês queiram comentar alguma dúvida? Um assunto esse de uma complexidade grande dessa aí, né, professor? Dúvida sempre tem, mas é aquilo, né? Praticar bastante para poder, né, se familiarizar bastante com o assunto aí. Tentem resolver se você se for possível, tentem resolver hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu posso auxiliar vocês. E tentem. Eu recomendo vocês estudarem hoje, se for possível, né? Mas se não for possível, mas semana que vem eu vou resolver alguns exercícios daquela lista que eu estou mencionando e na outra a gente vou deixar um espaço somente para dúvidas aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ali pelo WhatsApp que eu vou tentar, posso resolver para vocês. Materiais vão estar no siga, os vídeos eu assim que eu souber como é que vai funcionar, eu repasso as informações para vocês. Pode falar, Antônio.
É assim, quando puder assim, colocar no Siga, né? Dá um reforço aqui no WhatsApp aí, professor. Muito bom. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade de acessar o Siga, né? Tá? Aí puder pedir o máximo de Tu informação diz, pra gente aí. tu diz os materiais? É, algum vídeo, alguma coisa parecida, pra eu passar informação pelo WhatsApp, né? Pra dar um reforço, entendeu? Uhum, sim. Qualquer coisa você vai me perguntando. Tá, pessoal. Por hoje é isso. Agradeço a presença de todos. Qualquer dúvida, fiquem à vontade.